Tatiane? Está ouvindo? Para a gente fazer um teste? Sim. Ok. Tomada, pois é, né? Assim, Você fica aí, então, fecha aí. Eu sou o terceiro ali. Terceiro, tá. E você? Eu sou o primeiro. Ah, então tá. Eu estou aqui, terceiro, segundo, isso. O quarto O quarto é Tatiane. Mas vamos, já que eles estão todos aqui, vocês têm, pode ser o vídeo, e depois vocês falam uma coisa, ou querem usar o tempo para apresentar nova apresentação? Pode ser o vídeo, né? Pode ser. Assim, ó, a gente pode deixar vocês apresentarem, mas aí não pode, a gente não pode extrapolar o tempo, tá? Nossa. E senão a gente passa o vídeo e deixa aí, ó, como são 4, acho que dá para deixar o vídeo a 8 minutos, né? A gente pode deixar um tempinho para vocês explicarem algo adicional. Ou, se quiser, a gente tira o vídeo, você tem esse tempo para usar. É para mim, tanto faz. Então, vamos deixar os vídeos, tá? Pelo menos os que eu assisti com o vídeo, eu achei que ficou bom, assim, ficou dentro do tempo, né? Tem que ver a criatividade, né? Mas aí a gente dá um tempinho para vocês também complementarem alguma coisa, tá? Porque aí o vídeo é aquele tempo, então não vai ter problema. Só alguma coisa para você. E hoje a gente não pode atrasar, porque tem o evento depois, né? Então, 6 horas não.
O vídeo aí. Olá, boa tarde. Noá, tudo bem? Acho que já está no som para lá, né? Oi? Quem que tá? Acho que é a Luciane. Olá, é a Luciane, aham, era só para saber se está tudo bem, se vocês precisam de algum apoio, de alguma ajuda. Não, já está tudo instalado, né? O nota aqui, só começar, nós já vamos estar começando, estamos com 3 apresentadores presenciais e um online. Tá bom, precisando, estou à disposição, tá? Bom trabalho a todos. Tá, ok. Obrigada, Luciane. Bom, então acho que vamos, né, começar a sessão, né? Essa sessão é híbrida, né? Então, nós temos aqui 4 trabalhos na área de gestão socioambiental, né? Então, como nós já combinamos aí, então a gente vai começar, então, por ordem, né? Então, quem está no primeiro trabalho é Thaís ou Marília? Thaís Ranzi, né? Trabalha, então, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? No segundo trabalho é a Cláudia, certo? De revisão sistemática. O terceiro trabalho é Liam, é o Liam quem está, então, de revisão, então, da Cláudia é uma revisão sistemática da USP, né? O Liam é da Universidade da UNB, Universidade de Brasília, e o quarto trabalho, Tatiana, então, está online, né? Está agora na tela, né? Da Univac, certo? Então, a gente começa, então, apresentando o vídeo, nós vamos dar, então, um tempinho, uns minutinhos, né, para algumas explicações adicionais, né, do autor, e já abrimos, então, para a discussão. Se der tempo, no final, a gente faz uma discussão geral, né, em outros temas, mas à medida que a gente for apresentando, então, a gente já faz aí a discussão em relação ao que vocês tiverem de dúvidas nos trabalhos, de contribuições, ok? Pode já passar.
Esse trabalho, Thaís, né? Você quer complementar alguma coisa em relação ao trabalho, antes da gente passar para as perguntas? Acho que só tentar contextualizar, assim, esse trabalho ele faz parte de um projeto de iniciação científica, é um projeto que se chama Mulheres na Ciência, Tecnologia e Inovação, lá do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e esse é um artigo que eu acabei fazendo dentro desse projeto, né? Então a gente tem outros trabalhos que estão sendo realizados, sempre tentando trazer essa questão das mulheres em espaços de liderança, né, em mulheres em espaços assim, mais privilegiados, né? Buscando esses dados assim, para tentar refletir um pouco sobre isso. Então, você é aluna de curso de Eu estudo de gestão ambiental. Tá. Você está no final? Estou no final, quase terminando a graduação. Isso é legal ver os alunos aí de graduação participando, né? Iniciando, né, na questão aí da pesquisa, né? E foi o resultado aí, a apresentação aqui do SEMEAD. Noa, fechar, depois a gente abre, se vocês tiverem aí algum questionamento, né, pessoal, principalmente aí das perguntas. Boa tarde, pessoal. Então, ao debatedor, né, para a gente trazer alguns questionamentos com o intuito de melhorar o trabalho de vocês para futuras publicações.
Então, eu gostaria de primeiro elogiar o trabalho da colega, temática super relevante. Quando a gente começa a ler, a gente já vai ficando interessado em saber de fato quais são os dados, o que vai vir, tem como resultado desse trabalho. As minhas perguntas eu já vou direcionar para coisas que eu senti falta dentro da leitura, por exemplo. Até o momento que a gente vai lendo o seu trabalho, quando chega na metodologia, eu fiquei assim, sem entender um pouco o que, de fato, você olhou dentro do relatório. Foram muitos relatórios, mas assim, uma sugestão para você colocar lá na revista seria fazer um quadro, assim, quais os relatórios que vocês olharam e o que exatamente, que informações vocês tiraram de cada um dos relatórios. Daí já facilitaria. É claro que com a sua apresentação, e depois, né, quando a gente vai para os resultados, a gente consegue ver um pouco o que você trouxe. Mas dentro da metodologia, eu acho que isso precisa estar um pouco mais claro para a gente já, e até para quem quiser replicar as formas, fazer a pesquisa, isso esteja mais claro. Mas são sugestões, tá? Outra coisa que eu também fiquei me perguntando depois foi sobre o tipo da análise. Você coloca lá que fez análise qualitativa, ok, mas eu fiquei pensando, será que foi análise de conteúdo, análise temática? Qual tipo de análise e que você fez com esses dados depois que você coletou aí, tirou dos relatórios? Né? Assim, foi com Excel, foi algum software, análise de dados qualitativos? Se tivesse um pouquinho deixado mais claro na metodologia, acho que a gente já subiria esse questionamento. E também senti um pouco de falta na questão da contribuição. Tipo assim, só explicar um pouquinho aí na introdução, qual que é a contribuição e a relevância que se está fazendo no seu trabalho. O que ele vai contribuir para as práticas educacionais, para a teoria, enfim. São sugestões, tá bom? Complementando assim, o que o Rô falou, também a questão da metodologia é super importante, né, para a gente entender, né, os próximos passos aí do trabalho, talvez o que possa ser feito também para esclarecer melhor aí, né, as contribuições do trabalho, é vocês criarem aí uma sessão antes da metodologia e antes da metodologia, né, de revisão efetivamente, né, então, vocês optaram por trabalhar mais a revisão na introdução, né? Mas talvez aí, quando se fala em questões de gênero, tem muito material já disponível e aí criar essa sessão dentro do artigo para melhor direcionar, inclusive, os passos metodológicos, né? E talvez a questão da pesquisa, em termos de contribuição, a questão ela ficou um pouco genérica demais, né? Em termos do alcance e do trabalho. Então, às vezes, menos até é mais, né? Então, não prometer o mundo, porque se você prometer isso, você vai ter que entregar no final, né? Então, que realmente vocês querem como resultado do trabalho, ser específico para entregar realmente o que se promete aí. E na metodologia é muito importante, vocês trabalham com dados secundários, né? Então, realmente, um quadro vai, na verdade, ressaltar muito aí, vai direcionar muito mais, assim, os próprios resultados, né, e a análise qualitativa que vocês indicaram que foi feita. Ok? Acho que nós temos um tempo ainda para abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação ao trabalho da Thaís. Posso fazer comentários? Claro. Eu achei muito bacana, porque eu já tinha achado legal a pesquisa, e agora saber que a de iniciação científica, achei sensacional. Muito parabéns, muito bem feito, pensando que você ainda está na graduação. Pensando que você está exatamente estudando e defendendo isso de mulheres na pesquisa, mulheres na academia, eu já imagino que talvez você queira um mestrado e adiante. Uma sugestão seria só, talvez, se você quiser pesquisar, uma boa área seria você agora ver temporalmente como que é a evolução. Então, se houve mudanças ao longo do tempo, desde o passado até agora, que o tema está mais atraente, está tendo uma evolução, se a gente consegue perceber um aumento de mulheres nessas áreas. Não sei, é o que eu fiz isso na minha graduação, depois mestrado, e eu acho que vale a pena. Sim, com certeza.
uma maneira de estar realmente dando uma contribuição maior ao trabalho, né? Fazendo não, porque a gente fala muito Você faz daí, acontecer. todo esse movimento que vem sendo feito em relação às questões, né, da participação da mulher, da importância que tem que ser dada, esse discurso está gerando efeitos, na verdade, na prática, né? E no caso, e dentro do contexto, né, claro, você pegou a questão de gênero voltada aí a questões ambientais, né? Também deu curso. Mas eu acho muito importante, assim, a tua presença aqui, como aluno de graduação, a gente vê, né, que a gente começa a pesquisa ainda na graduação, né? Então, espero aí ver que você continue, né, e quem sabe no mestrado futuramente, participando aqui. Eu tenho essa intenção mesmo e sou bem grata, assim, de estar conseguindo desenvolver nesses espaços. Assim. A pesquisa que vocês desenvolveram só você e a professora, ou tem algum outro? Essa pesquisa eu e a minha orientadora, só. Alguns outros trabalhos dentro do projeto foi com outros colegas também, bolsistas. Legal, e você começou em que ano, assim, a pesquisa? Esse trabalho eu comecei no início desse ano. Em fevereiro, março. Mas eu já estou no projeto há um meio mesmo. Interessante também, porque enquanto muitos outros pesquisadores não conseguem aprovar, né, gente também tem mestrado e doutorado, não conseguem aprovar artigo do SEMEAD, ela já tem iniciação científica. Isso acontece, esses fatos. Parabéns, novamente. Mas é porque meu professor, ele também não está conseguindo entrar no Carlos André. Será que já está aí? Acabei de entrar, tá? Eu acho que tem que dar um aceite. Só queria comentar, pessoal, que a gente aqui de casa não está conseguindo ouvir o áudio da apresentação que está rolando no vídeo, tá? Acho que quando compartilha tem uma opção de compartilhar o áudio também. Não, mas tem que dar. É só o áudio, Tatiane? É só o áudio, a tela, ok. É só o áudio. Uhum. A tela a gente consegue ver o vídeo tudo normal, é o áudio mesmo. Vou aproveitar essa pausa que deu, então, enquanto vocês arrumam, só para agradecer todas as contribuições aí para o trabalho da Thaís. É a professora? A orientadora. Tudo bem? Bom, parabéns aí pelo trabalho e fazer com que os alunos, né, de graduação, os nossos alunos de IC, também participem, né? Sim, e a sim. Thaís aqui apresentou, ainda deu, passou detalhes em relação aí ao trabalho, então é uma grata satisfação aí ver os nossos Sim. alunos de graduação dando os primeiros passos aí na pesquisa. Sim, muito bom. E a ideia desse trabalho dentro do projeto foi uma ideia da Thaís, né? Ela que trouxe, eu quero trabalhar esse tema dentro do projeto. Então, a gente foi desenvolvendo, ela tocou essa pesquisa, então, e está conseguindo aí apresentar em eventos como o SEMEAD. Então, agradeço muito a contribuição também de vocês. Legal, parabéns. Vamos ver se está o som. O pessoal de casa está ouvindo? Não, professora, não estamos ouvindo. É que eu acho que ele trava o som, ele tem que colocar o alto-falante, porque ele trava o som na hora que ele sai do mesmo dispositivo. Sabe quando a gente usa duas telas? Tu tem que trocar o alto-falante no som, e isso geralmente se for dar um play, Agora acho que sai com eles. Agora dizer.
Na verdade, vocês deveriam ter um. Estão ouvindo agora, pessoal? O áudio? Deixa eu tentar se resolver, vou voltar à organização. A Luciana não vai. Ela saiu. Saiu. Alugado. Estão escutando? Agora foi, eu acho. Vocês querem escutar o vídeo? Ah, os vídeos? É Tá apresentando na tela já. Isso. Tem eles aqui. Pessoal de casa, está ouviu o vídeo agora? Agora estejam nos ouvindo. Agora não. Não estejam mais ouvindo, mas nos ouvindo. Às vezes era até um passeio. Eu vou chamar o técnico. Vocês conseguem nos ouvir agora? Vocês conseguem estar escutando o microfone? Eles estavam escutando o som, só não. Eles estão falando alguma coisa no chat? Vê no chat. Vocês estão nos ouvindo agora? Sim, estou escutando. E o áudio? E o áudio do vídeo nós vamos colocar só nos informes se estão escutando. Pode rodar. Eu não escuto o áudio do vídeo. Eu também continuo não ouvindo o áudio de vídeo. Eu acho que tem. Também não escuto o áudio do vídeo. Colocar de novo. Tem uma opção de compartilhar o áudio também. Eles estão nos ouvindo. Eles não, quando a gente roda o vídeo, eles não ouvem o vídeo. Pausa compartilhando o Excel, ela compartilha de novo. Só retoma? Não, tô brincando assim. E compartilhar a tela novamente, já tem que mais. Aí quando a gente volta, tem que descompartilhar ou agora vai direto? Não, toda vez que você for compartilhar, precisa estar habilitado o som. Se você quiser, passar um som que Isso é a função do som do Zoom. Considering these topics, we aim on creating an overview regarding recent research on the fact. E no vídeo agora? Agora vocês vão ouvir eu falando. Sim, agora a gente ouve. Sim, Obrigado. É só um áudio por aqui. Só tem Estamos- o seguinte. Qualquer coisa de show de novo. Você é meu correio. Hi everybody, I'm Claudia Orsini and today I'm presenting a review on household water consumption behavior on drought context. The presentation is organized as follows. First, we begin with an introduction, then we go to the methods we used on our review, then we bring the results and a discussion considering such results, and finally, we bring a conclusion from what we have discovered. Continued global warming is projected to further intensify the global water cycle, including the severity of wet and dry events.
water conservation and drought conditions are closely intermingled. Water scarcity and household water consumption have received increased attention on national public agendas as well as on the academia. Considering these topics, we aim on creating an overview regarding recent research on the factors that influence water consumption behavior, considering the scenario of global water availability changes. We conducted a systematic review of the literature, and to do so we developed a research using the following steps, which were adapted from the procedures of Charney et al. We began with the definition of the research question, which is how the experience of droughts influences actions for water consumption reduction. Then we elaborated a review protocol with the criteria for inclusion and exclusion of articles. Then we searched for the literature, and finally, for the evaluation of the literature, we conducted a content analysis, implementing a coding, followed by the interpretation of the coded content and categorization. Well, first, considering the research in the literature, we included two databases on our research, Scopus and Web of Sciences. These two databases were chosen since they are considered the main sources for citation data and enables interdisciplinary coverage, which is important to this research to the multidisciplinary character of environmental behavior and natural resources use studies. Well, from Scopus, we extracted 64 articles, and for Web of Science, 55 articles. We also manually added 3 articles we considered were important for the research, but we did not find neither on Scopus or Web of Science using our keywords. Well, from the total of 122 articles, we excluded the duplicated, which were 34 total, and remained 88 potentially relevant articles. We read the title and abstract from these 88 potential relevant articles and eliminated 30 of them, remaining 58 articles which were included in the systematic review. What regards year of publication, there is no trend in terms of annual number of published articles. There is not a particular journal that concentrates publications on this subject, but water and sustainability had a dominant role, each one with 4 articles from those included in our systematic review. Usually, the studies analyze a particular region in a limited period. The case studies venues that we found in our research review were mostly located in developed countries. There was 37 articles out of the 51 analyzed. Being Australia, United States, and Spain, the countries with more published studies regarding household water consumption behavior. Overall, the literature approached 6 main factors that shape water consumption: psychological factors, water-saving technologies, water availability context, awareness creation through information and education, policy drivers for water saving, and socioeconomic and demographic factors. Being the psychological factors the most present in the papers analyzed, and policy drivers and social demographic and economic factors the least analyzed in those papers regarding water consumption behavior through in drought context. These main factors are mingled, which is evidenced by the consideration of multiple types of factors in each of the articles analyzed in the literature review. This relation or this citation of different factors is translated somehow in the figure at the right.
In this figure, the thickness of the lines refers to the quantity of papers that cited a factor, and the ends of these lines refers to the factor that the papers were analyzing. Well, first, from the descriptive analysis, we found no evidence of a trend of a particular topic. And also, we found that no topic was preferably analyzed on developed countries versus developing countries. From considering now the content analysis, well, based on the literature review, we developed an integrated framework that aggregates our main findings on how different kinds of factors are interconnected and influence household water consumption. Psychological factors are on the center of the framework, not only because it are the most studied topic on the studies from this review, but also because it is influenced by other factors directly or indirectly. Adopting water conservation technology is also related to psychological factors, once they will depend on the perception of an individual that such technology will contribute to conserve the resource. The literature also shows that water availability context influence people to incorporate water-saving behavior. Although there is a limited number of studies focusing specifically on awareness, we may infer that this is quite relevant for demand-side management. Social and economic factors may not be the most analyzed topic, but are variables present in almost half of the papers from this review. And finally, there is a great body of work on water-saving policies, since demand-side water policies have been used lately by many water suppliers and public, and the understanding of the dynamics of water conservation is helpful for designing such public policies. There are four main conclusions on our review on household water consumption behavior on drought context. First, factors that shape water consumption are considerably mingled. Second, overlooking the connections among such factors may result in inefficient policies. Third, psychological factors better explain water consumption actions and behaviors. And finally, the low number of studies in developing countries is a barrier to achieving United Nations Sustainability Development Goals number 6. So thank you, that is all. And these are the references we used for this presentation. Thank you. Ok. Cláudia, parabéns pelo vídeo, acho que conseguiu aí pontuar realmente os pontos altos aí do artigo, né? E se quiser complementar alguma coisa, como trabalho. Bom, então, esse é o primeiro artigo da minha tese de doutorado. Peço desculpas por ser em inglês, eu fiquei com medo de ficar uma sala de frutas está em inglês, porque ele já está voltado para a publicação, e falar em português, mas enfim, nem sei o que atrapalha mais. Eu estou fazendo aqui na FEA com orientação do professor Nuno, que é de das organizações. E assim, é muito difícil, porque realmente eu já fiz ele em formato de um artigo muito maior, então aqui não deu para a gente trabalhar cada um dos 6 fatores que eu encontrei, que a gente tentou, mas assim, a ideia geral eu realmente achei que eu tentei dar. Eu acho que só o que eu tento destacar desse artigo é a gente estando num país em desenvolvimento, a carência que a gente tem de estudos em países com essa característica econômica, pensando que todos os países, todas as localidades estão sujeitas a esses eventos extremos climáticos. Então, é um apelo que eu sempre faço, porque até se a gente procura não só essa temática, mas qualquer outra, a gente encontra muito mais. Eu encontro muito fácil uma barreira para a publicação, por causa de inglês, etc., por a gente ser de países em desenvolvimento. E eu sinto muito esse problema. Mas, enfim, é um dos pontos principais que eu queria destacar. E eu só acho também legal falar, que mais ou menos como até a gente tinha falado no trabalho da Thaís,
é um assunto que tem ganhado relevância, então eu chego à conclusão de que não tem uma tendência ao longo do tempo, mas chama a atenção que no último ano teve uma explosão de artigos sobre a temática, e em 2022, que eu peguei um pouquinho até fevereiro, já tinha também publicações. Então, por mais que a minha pesquisa não tenha apontado essa tendência, pode ser que exista e que esteja saindo. Acho que é isso. Ok. Aqui a tese é no formato artigos, vocês já estão fazendo no formato artigos, né? Nós temos lá também os dois formatos, tese tradicional e o formato artigos, né? E acho que é interessante, a gente vê que o artigo está super bem, né, estruturado, né? Então, já pensando aí na verdade, é o primeiro artigo que vai gerar, né, dar aí sustentação aos demais. Vou deixar o Luan falar, depois eu tenho alguns questionamentos bem rapidinhos aí, algumas colocações, acho que pode falar. Parabéns pelo trabalho, você realmente fez um grande trabalho, trouxe bastante informações, já no final é um tema super relevante, e que eu coloquei na verdade algumas coisinhas aqui que eu não vi, peço desculpas se eu tiver olhado e deixado passar, mas algumas coisas meio bobas assim, né? Como, por exemplo, as palavras-chave que você utilizou na busca para fazer a busca do tipo. Outra coisa também foi a escolha do corte que vocês fizeram, acho que em 2010, aí vocês falam, sabe? A partir de 2010 a 2022. Então, assim, pode ser que um periódico ele pergunte para você por que 2010. Eu sou um pouco isso também. E uma coisa que eu deixei assim como uma sugestão, mas você acabou fazendo na apresentação, foi colocar uma figura mostrando essas etapas aqui dos passos, né, da pesquisa da revisão sistemática, que é muito comum. Então, de repente, acho que seria legal você levar ela para o próprio trabalho. Acho que dá também para explicar um pouco em cada passo. Dentro da figura mesmo, eu já vi assim, as revisões sistemáticas, bem legais, porque daí a gente não precisa ir no cara, no autor, os autores que você está citando, para ver como ele fez. A gente consegue ver o seu próprio trabalho. E aí, de repente, até citar você, um modelo de revisão sistemática. Tá. Mas era isso. Parabéns. Legal. Cláudia, parabéns aí pelo artigo, né? Acho que você estruturou super legal. É um artigo de revisão sistemática, então, os artigos de revisão sistemática, para publicação, eles requerem que tenha algo, digamos, novo, e não aquela questão de uma revisão que fique apenas na contagem, né? Então, tem que estabelecer reflexões, tem que gerar agendas para novas pesquisas, tem que usar alguma forma de apresentação de dados, que acho que eu não sei se você usou o R para gerar os gráficos. Eu gerei, não gostei, aí eu fiz Excel. Ah, tá. Porque aquele gráfico, aquele foi um software diferente. Porque o R tem também uns gráficos interessantes, mas assim, não que sejam melhores do que o que você apresentou aqui. Só uma pergunta, os fatores que você gerou 6 fatores aí, né, ao final. Eles foram, você na verdade citou um autor, né, e isso também é bem interessante, eu acho que assim, tem alguns artigos de revisão que acabam esquecendo de que você precisa um escopo teórico inicial para partir para a revisão, né? Então, às vezes a gente começa, tem os artigos de revisão, a introdução e já vai para a metodologia. Eu acho que a questão de você ter um background teórico e a terminologia, como você criou aí, é interessante, não é um tópico extremamente grande, né, mais enxuto, porque você vai fazer, como é a revisão sistemática, você vai estar fazendo a revisão posteriormente, mas você tem que ter essa parte inicial, até para você ter os elementos para estabelecer quais são as palavras que você vai usar como sistema de busca, né? E isso acho que precisa, você pode estar melhorando isso na questão da metodologia, operadores booleanos que você usou para estar acessando esses 100 e tantos artigos, né, que depois você ficou com 52, né? Então, acho que isso pode, de forma rápida, ser incluído aí na metodologia, mas eu achei que ficou, assim, super bem descrito aí, e os achados são bem importantes, acredito para você muito, né, para dar sequência aí aos demais artigos da tua tese, né? Aqueles 6 agrupamentos, foram agrupamentos que foram gerados da tua pesquisa, ou você partiu desses agrupamentos prévios? A partir da teoria que você... Não, eu gerei
numa primeira leitura, eu tentei achar o que tinha de semelhante, daí que veio essa start. Acho que é o modo que eles estão entendendo que influencia. Então, eu, pela leitura que classifiquei, decidi que eram 6. Até tinha mais, mas depois eu tentei encaixar Eu os 6. na Barrete aqui, 2020, ele cita, né, alguns fatores e alguns são similares, né, a ele. Ok, você utilizou alguma metodologia Prisma para você fazer a questão para você chegar aos seus critérios de inclusão? Não sei. Essa metodologia Prisma é bastante utilizada, tá? Principalmente nos artigos de sustentabilidade. Tá? A revista Sustainability, ela faz muitos artigos de revisão sistemática e muitos deles seguem a metodologia Prisma, que é bem reconhecida, bastante reconhecida. Tem um site da Prisma mesmo que você entra, tem até um gráfico. Ele não é tão diferente desse que você mostrou, em que você estabeleceu aí os critérios de inclusão e exclusão, mas na verdade, um fluxograma em que você vai apresentando os critérios, que talvez você consiga adaptar e dê, na verdade, digamos, peso maior na hora de estar publicando, né, tentando a submissão aí do artigo. Eu acho que você adapta de forma fácil aí a metodologia Prisma e, claro, deixando claro aí como é que foram aí a sistemática aí de busca. E uma outra questão, depois você até pode me contatar, a questão é o problema de um artigo no país emergente para você conseguir estar publicando. No caso, ele é um artigo de revisão sistemática, né? Então abrange, se a gente analisar aqui, são só 3 artigos no Brasil, né? Aí a gente se pergunta, por que só 3? E provavelmente as pesquisas dos brasileiros não chegaram a essas revistas internacionais. Agora, um outro aspecto, se você quiser analisar, realmente eu quero verificar se esses fatores identificados nos artigos, eles estão também reconhecidos aqui dentro, no Brasil. Aí, talvez, aqui nesse teu caso, mas para um outro artigo, seria interessante analisar as publicações realmente sobre o tema no Brasil. E você vai fazer o recorte Brasil, entendeu? O que os artigos brasileiros que estudam aí o tema, né, da água, e aí acho que não é só, talvez, nas revistas específicas da administração, você vai ter que fazer aí um apanhado de revistas que, claro, abordam, né, de alguma forma, abordem aí a gestão, né, porque você está fazendo um doutorado na área, mas o que esses fatores que você identificou nesse artigo, eles se replicam aqui para a realidade das publicações, do que os autores aqui publicam internamente, por quê? Só tem 3 lá fora porque as nossas publicações não chegaram lá fora. Entendeu? Mas isso não desmerece esse artigo. Você está fazendo, é importante que você faça um recorte, mas o recorte está analisando as publicações, né, a partir das bases, que são bases internacionais, e as nossas publicações muitas vezes não chegam. Mas é por isso que só tem 3 artigos, e isso é algo que pode até chamar atenção, ser um artigo aqui. Mas tem um artigo que acho que é do professor Lazzarini e do professor Sandro Cabral, que são do IBMEC, e o Lazzarini agora não, ele saiu, está numa universidade no exterior, e eles têm um artigo que justamente pontuam por que pesquisas no Brasil, por que pesquisas na América Latina, por que pesquisas em países em desenvolvimento, que aí se consegue contrapontos de por que é importante pesquisar esses países, os nossos países emergentes. Quem sabe? Se não me engano, é do Lazzarini e do Sandro Cabral. Não sei se tem um outro, mas qualquer coisa você me manda um e-mail e te envio o artigo. Artigo bem interessante para estar justificando aí as nossas pesquisas, principalmente quando se quer alcançar internacionalmente. Okay. Nós não temos aí muito tempo, né? Então, alguém tem alguma pergunta mais rápida? Então, vamos para o terceiro artigo. Começando aqui, né, a apresentação da pesquisa, né, que foi um estudo do alinhamento de planos plurianuais de governos estaduais e distrital do quadriênio 2020-2023 às metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, né, tendo o Lian de Almeida Fontes
da Universidade de Brasília, o Carlos André, da Universidade de Brasília, a Clarissa Mello, da Universidade de Brasília, e o Peng Yao, do Ministério da Economia, né, da Secretaria de Política Econômica, como autores da pesquisa. Começando pelo conceito de desenvolvimento sustentável, que é algo que está tendo certa importância no cenário atual mundial, né? E uma das provas disso é a Agenda 2030, criada pela ONU, que contém 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para serem alcançados até o ano de 2030, né? E dentro desses 17 ODS tem o ODS 12, de consumo e produção responsáveis, que é algo muito importante para as políticas públicas, né? E uma das provas disso é justamente com a criação de planos plurianuais que tem, né, esse olhar voltado para os ODS, principalmente nos últimos quadriênios, inclusive o quadriênio atual de 2020 e 2023. E com isso, o problema de pesquisa seria qual o grau de alinhamento de planos plurianuais de governos estaduais e distrital do quadriênio 2020-2023 aos indicadores baseados nas metas do ODS 12, e o objetivo geral de investigar o grau de alinhamento de planos de PPAs, né, de governos estaduais e distrital do quadriênio 2020-2023 aos indicadores baseados nas metas do ODS 12. Falando um pouco sobre o referencial teórico, dentre os vários autores utilizados, os principais foram a Constituição Federal, que criou os PPAs, né, localizado no artigo 165, onde menciona que os PPAs estabelecerão as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Além disso, temos a ONU, né, utilizando os principais conceitos para a própria ONU, a Agenda 2030, que é um plano de ação para a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, definidos pelos 193 Estados-membros até 2030. E também tem o ODS 12, é importante mencionar que contém 11 metas e 3 indicadores. Em relação à metodologia de pesquisa, foi feita uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa, segundo os conceitos Sampieri, Collado e Lúcio, de 2013. A população da pesquisa também foram todas as UFs que possuíam os PPAs correspondentes ao quadriênio de 2020-2023, que é o PPA em vigência, e informações sobre os rendimentos nominais per capita do ano de 2020. Por que os rendimentos nominais per capita? Justamente para a gente fazer uma correlação, né, entre os rendimentos nominais domiciliares das UFs com o percentual de presença e ausência em cada PPA das UFs. A amostra não probabilística, composta pelas 27 UFs que apresentam possuir os PPAs ao referente período, e o tratamento colete de dados. Foram coletados os PPAs de cada UF, as informações sobre a renda domiciliar per capita de cada UF e os indicadores contidos nas metas do ODS 12. Além disso, foi utilizada a análise de conteúdo, utilizando a presença ou ausência de termos, como técnica de enumeração, seguindo os conceitos de Bardan, e para o tratamento de dados foram empregados a estatística descritiva e a análise inferencial com testes estatísticos como o teste binomial, o Q-quadrado, o Shapiro-Wilk e o coeficiente de correlação de Spearman. Agora falando sobre os resultados obtidos, né, primeiramente falando sobre a análise por indicador, como pode ser percebido nessa tabela. Né, aqui você pode perceber o total, o quantitativo, né, total ausente, o total presente. Além disso, dá para ver o porcentagem ausente e a porcentagem presente em cada indicador, né, dentro dos PPAs de cada UF. Né. Então, como pode ser percebido, né, o indicador 12.4.1, que menciona sobre o envolvimento da UF em acordos multilaterais internacionais, estava ausente em todos os PPAs de cada UF. Né. Agora, seguindo aqui é a segunda parte, né, como pode ser percebido, vai até o 12.c.1, que seria o 13º indicador, né, do ODS 12. E aqui nesse quadro também pode ser percebido que o indicador 12.8.1, que menciona muito sobre a integração de educação para a cidadania global ou para o desenvolvimento sustentável, né, ele está presente em todos os PPAs contidos nas UFs. Aí, de acordo com esses dados, né, que foram obtidos anteriormente, foi feito um teste binomial com uma hipótese nula de que não há predominância de presença ou ausência naquele indicador. Como pode ser percebido, a hipótese nula ela não foi rejeitada em 4, ou seja, 4 indicadores não possuem predominância de presença ou ausência. Em seguida, 3 indicadores, como pode ser ilustrado aqui pelas setas verdes, possuem predominância de presença, e 5 indicadores possuem predominância de ausência, ilustrados pelas setas vermelhas, ou seja, tem mais indicadores com predominância de ausência do que de presença.
Em relação à análise descritiva, foi feita uma análise descritiva tanto para o percentual de presença dos indicadores por UF, como a renda domiciliar per capita, para a gente fazer o teste Shapiro-Wilk, com uma hipótese nula de que a curva seria uma curva normal, né? Então, para os dois casos, de acordo com esses dados, a taxa ficou abaixo de 0,05, ou seja, a hipótese nula ela foi rejeitada, sendo uma curva não normal, né? E isso foi possível utilizar a correlação de esperma como a mais adequada, né? Que ficou num grau de 0,31 com significância de 0,11, ou seja, a significância ela ficou acima do nível de 5%, sendo não rejeitada. Isso mostra que a correlação entre o percentual de presença dos indicadores do ODS-12 com o rendimento domiciliar per capita de cada UF não foi significativa. Para o teste Q-quadrado, primeiramente foi dividido, né, em 3 grupos regionais, né, seguindo 2 critérios principais, um de proximidade regional e o outro de quantidade de UFs que compõem, né, a região. Então, como pode ser percebido, o Nordeste ficou sozinho justamente por ele ser a região com maior quantidade de UFs, né, do Brasil. E aí foram juntados o Norte, Centro-Oeste e o Sudeste e o Sul seguindo os critérios de proximidade, né. E com isso, o teste Q-quadrado dos 3 grupos regionais foi de 0,70, com significância de 0,70, né, ficando acima da taxa da hipótese nula, né, com taxa de 5%, e aí a hipótese nula não foi rejeitada, então isso significa que não há diferenças significativas entre o percentual de presença e ausência entre os 3 grupos regionais. Para a nossa conclusão, esse estudo contribuiu para auxiliar partes interessadas no melhor entendimento da ligação entre os PPAs com a Agenda 2030. Além disso, o percentual de presença, né, de todos os dados analisados foi de 44,73%, ficando abaixo dos 50%. E a distribuição desse percentual ainda não foi uniforme entre os indicadores analisados e tem predomínio de presença apenas em 3 indicadores e de ausência em 5 indicadores, dos 11. Né? Além disso, não houve associação entre o percentual de presença dos indicadores e o rendimento domiciliar per capita por UF, e que a distribuição ela foi similar entre os 3 grupos regionais. Aqui nós temos as referências principais utilizadas para essa apresentação. Ok. Ian, então, algum comentário do seu trabalho? Só contextualizando um pouco da minha pesquisa, né, parecido um pouco com o da Thaís, ela é uma pesquisa fruto do meu TCC, sou recém-formado agora, graduado na UNB em administração, né, e por isso foi uma experiência bem interessante. Só tenho 2 correções, né, mas correções básicas que foram do vídeo mesmo que eu falei que no teste binomial não teve predominância de ausência ou presença em 4 indicadores, mas foram 5. E a outra mais no final, de considerações finais, eu falei 11 indicadores, mas na verdade são 13, são 11 métodos. Só esses questão do vídeo mesmo. E outra coisa que também não foi falado na apresentação, mas são as recomendações de estudo futuro, são os próximos PPAs, como vocês viram, a predominância de presença ela ficou com uma minoria, né? Então, para poder aumentar um pouco essa predominância de presença, tem um estudo maior, uma pesquisa maior por parte dos governos estaduais e distrital, para os PPAs futuros ficarem ainda mais alinhados com as metas do ODS-12 para atingir, né, o desenvolvimento sustentável pleno até o ano de 2030. Além disso, também é importante fazer um grau de alinhamento também, um grau de pobreza, desigualdade de renda, né, entre as diferentes UFs. E, além disso, também seria interessante fazer um alinhamento com os outros 16 ODS presentes, né, na Agenda 2030. Basicamente isso. Parabéns, Lia. Trabalho do TCC também, então a gente está muito feliz em ver aí também o detalhamento, né, da relação ao trabalho. Já passo aí para falar para o Noah. O teu artigo tem a presença também, tem, né,
Isso, do bem. Qual é o papel, assim, por causa dos dados? Porque você trabalhou com dados secundários, né? Sim, ele foi como ele é o coautor, né? A Clarice também está como coautora. O Carlos André foi o meu orientador do TCC, né? E eles ajudaram na estruturação também. Que ele está com o Ministério da Economia, você precisou de dados, assim, que não estavam disponíveis? Não, precisei de recomendações dele para poder solidificar, né? O artigo ainda mais. Parabéns, William, todos os demais autores. Achei muito interessante, porque cheio de dados. Eu não imaginava que era fruto de um trabalho de TCC bem grande, complexo, até para o nível. Então, parabéns, mais uma vez. O que eu coloquei foi só esse trabalho de ciência especificamente, eu resolvi fazer 2 questionamentos. O primeiro foi direcionado para o que a professora César falou. Desculpa, cara. O primeiro questionamento foi sobre, parece que a professora perguntou, que é sobre a questão dos dados, né? A pergunta é se os dados, eles foram fáceis de achar, se eles estavam transparentes, nesses relatórios que você usou. E a segunda pergunta, já vou fazer a segunda, porque daí você já respondeu justo, se teve alguma coisa dentro desses dados, dos resultados que vocês tiveram, que mais impressionou, essa coisa. Você não imaginava que aí você foi percebendo. Sim. Então, em questão dos dados, né, todos os dados que foram obtidos, eles estão disponibilizados de forma pública, né, por exemplo, os PPAs de 2020 e 2023, de cada UF, eles estão disponibilizados no site da secretaria de cada UF, né? Então, assim foi possível identificar cada um, os das 27 UFs. Os 3 indicadores do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 estão disponibilizados também pela própria ONU, né, no site deles, da Agenda 2030. E o de rendimento domiciliar per capita, que também foi o terceiro dado utilizado, ele foi disponibilizado pelo IBGE, e até o momento que a pesquisa foi feita, o mais atualizado era justamente o de 2020, não tinha encontrado de 2021. Então, os dados eles estavam disponibilizados de forma pública e online, né? O que mais uma que me impressionou bastante foi justamente a questão de reciclagem. Teve um indicador do ODS-12 sobre reciclagem que eu tinha certeza de que ia ter uma predominância de presença, mas teve predominância de ausência. Inclusive, eu fiz até no meu trabalho hoje em dia, eu fiz até um estudo sobre questão de reciclagem e realmente meio que bate com o resultado que eu vi aí, porque eu estava lendo de alguns artigos que falam que realmente o Brasil é um dos países que menos recicla. Então, mas aí eu correlacionei, né, lembrei desse artigo, e aí, não tinha nada a ver com o artigo, mas aí eu lembrei. E aí, é basicamente isso. Eu não sei se o Carlos André quer falar que ele está com uma mão levantada. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Carlos André. Eu sou professor do Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Estou acompanhado aqui também pela Clarissa Melo, que também é coautora do trabalho e professora também da Universidade de Brasília. Nós estamos aqui acompanhando a apresentação do Liam, um trabalho ligado não só à gestão pública, mas também ao desenvolvimento sustentável. E não foi só o PENG que contribuiu para o trabalho, a professora Clarissa tem atuação também na área de gestão socioambiental, e a gente atua também no mestrado de administração pública. Então, havia um interesse de todos os autores relacionado ao desenvolvimento do trabalho. Por curiosidade, a professora Clarissa e o professor PENG participaram da banca de TCC do aluno, contribuindo para o aprimoramento do trabalho, e por conta disso também foram convidados para serem coautores do estudo. Então, é um trabalho de graduação, mas assim, a aprovação no SEMEAD dá um certo credenciamento de possibilidade de investigação e o aluno, inclusive, para interesses em pós-graduação, em nível de mestrado, por exemplo. Então, acreditamos que ele começou bem, inclusive a aprovação no SEMEAD dá respaldo nessa direção.
E com relação ao que ele comentou sobre as pontuações, né, dos resultados dos testes, o trabalho que está em PDF, né, disponível no Semeado, está correto, né, está totalmente acessível para a leitura dos participantes do evento. Tá? Com relação aos achados, assim, nós acompanhamos o que o Liam encontrou, né, e todos os dados são de acesso público. E ele fez um trabalho de análise de conteúdo com documentos públicos, e o que chamou mais atenção, não só a ele, mas também para a gente, né, foi essa questão da reciclagem, que realmente era esperado algo diferente, né, do que foi encontrado. Mas é isso, ficamos aí, devolvo a palavra a vocês, né, ao Liam, e ficamos à disposição também. Obrigado. E parabenizamos aí a organização do evento. Ok. Mais algum comentário em relação ao... Qual é a hipótese de você comparar quando vocês usam os dados de renda domiciliar? Vocês estão escrevendo? A gente estava esperando, a gente estava com uma hipótese de que quanto maior a renda, né, maior a gente, no primeiro momento, procurou pelo PIB, só que publicamente a gente não encontrou. E aí a gente queria algum outro indicador que mencione a questão monetária. E aí acabamos encontrando justamente pelo oferecido pelo IBGE a renda domiciliar. E por ser, apesar de ser de 2020, como está justamente no período, né, fase de 2020-2023, a gente achou adequado, né, utilizar. E a gente queria entender se realmente, por exemplo, quanto maior a renda domiciliar per capita, maior o grau de presença dos indicadores contidos no PPA, que é o UF. Tá. Mas esse é um ponto que eu acho que, assim, numa futura, assim, em aprimoramento do artigo para submeter, é um ponto que precisa ser justificado, né? O porquê de usar a renda domiciliar como um indicador de análise, né, para fazer as correlações que vocês utilizaram. Então, sob o aspecto teórico mesmo, você está justificando que esse é um indicador importante e que pode ser utilizado para fazer as correlações que vocês fizeram, né? Porque acabou que todas as análises estatísticas, né? Depois de ter feito toda a análise dos planos, né? Plurianual, claro que já deu um trabalhão grande, né? Para associar aí a cada meta, né? A cada indicador dentro do ODS, mas quando vocês vão para a parte estatística, aí precisa realmente justificar a hipótese, né? E aí tem que vir aí da teoria, isso aí visando aí uma publicação aí, revista, acho que tem aí dados bem legais, muito bons, o artigo está estruturado, e acho que esse é um aspecto, assim, de melhoria aí do artigo, para justificar melhor a hipótese. E, claro, acho que a partir daí dá para fazer aí um monte de outras possibilidades de pesquisa, como você falou, com outros ODSs, né? Então, parabéns aí pela criatividade de ter proposto um estudo como esse, abordando aí os ODS. Professor Carlos, rapidinho, porque nosso tempo já está quase esgotando. Na parte estatística, a gente entende que as hipóteses estão adequadamente discriminadas, mas a gente agradece na parte teórica, é sempre interessante, né, visando o aprimoramento do trabalho, poder turbinar um pouco mais com relação aos argumentos da renda domiciliar, mas na parte de resultados, as hipóteses são explicitadas, tá? Nós agradecemos a atenção, tá? E parabenizamos a organização novamente do evento. Obrigado. Olá, meu nome é Tatiane Schmidt, sou uma das autoras do artigo Negócios Sociais e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um retrato do contexto brasileiro, juntamente com a Anete Alberton e Ícaro Roberto Azevedo Piccoli, da Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Pesquisas acadêmicas sobre empreendedorismo social, principalmente sobre os negócios sociais, têm sido estimulados nos últimos anos. Especialmente aí, após 2015, em virtude aí do surgimento dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos aí pela ONU. Esses ODS são um conjunto de 17 objetivos e 169 metas que abordam os desafios globais. Os negócios sociais são considerados um tipo particular de
organização no contexto do empreendedorismo social, com propósito à missão social e econômica. Eles possuem o seu propósito alinhado aos ODS, pois eles defendem a criação de mudanças sociais positivas e contribuem para a implementação. Como objetivo deste trabalho, temos verificar práticas relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável e negócios sociais. O referencial teórico ele é composto pelo tópico negócios sociais, que então são as empresas que usufruem desses mecanismos de negócios tradicionais para solucionar os problemas sociais, com o intuito aí de melhorar, né, de proporcionar à sociedade melhores condições de vida, e o seu foco principal é a mudança social, gerando acesso à transformação para a sociedade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles são um conjunto integrado e indivisível de prioridades globais para o desenvolvimento sustentável, que equilibra, na verdade, as três dimensões aí da sustentabilidade, né? A econômica, a social e a ambiental. E ele tem um propósito, então, de colaborar para a transformação do caminho, né, do desenvolvimento sustentável que a sociedade vive atualmente. Estudos de negócios sociais com os ODS têm sido desenvolvidos. Em 2017, um estudo realizado no Brasil mapeou 837 iniciativas de pequenos negócios inclusivos e de impacto no país. Ele identificou três principais ODS atuantes nesses negócios. O primeiro deles é o Emprego Digno e Crescimento Econômico, o ODS 8, o ODS 3, Boa Saúde e Bem-Estar, o ODS 4, Educação de Qualidade. Já um estudo realizado na Índia em 2020 identificou que os três negócios analisados pelo estudo, eles contribuíram para negócios ODS 3, Boa Saúde e Bem-Estar, ODS 6, Água Limpa e Saneamento, e ODS 11 e 17. Bom, como método, esse estudo ele é exploratório, um método de pesquisa documental por meio aí da coleta de dados secundários através de relatórios e sites de instituições privadas. A análise foi análise de conteúdo e análise descritiva. Esse estudo ele foi desenvolvido em 3 etapas. Inicialmente, identificou-se os negócios sociais existentes no país. Posteriormente, fez-se uma busca sobre os negócios os dados relacionados ao negócio e a identificação de suas práticas e, por fim, uma análise dessas práticas e a definição dos negócios, dos objetivos atendidos por esses negócios. Como resultados, a gente pode perceber aqui na imagem, como vocês estão podendo ver aqui atrás, as áreas de atuação, né? Uma nuvem de palavras que exibe as áreas de atuação desses negócios. Como principais áreas de destaques, a gente pode ver a tecnologia verde, que está aqui. Aí a gente pode ver também a educação, a tecnologia, a saúde, né? E a cidadania, do lado de cá. Demonstrando, então, que os negócios sociais eles estão atuando para atender os aspectos básicos de sobrevivência do indivíduo. Os negócios sociais, em países subdesenvolvidos, eles tratam dessas questões de fome, pobreza e desigualdade social, com foco principal, então, em soluções, né, para os indivíduos aí da base da pirâmide. Bom, maiores números de negócios têm contribuído com o alcance do consumo e produção responsáveis, o ODS 12, como a gente pode ver aí na figura 4. Esses negócios, eles trabalham, então, orientando aí as práticas mais sustentáveis na sociedade, como reaproveitamento de recursos, compras conscientes, diminuição de resíduos, entre outros. Outro ODS que também se destacou foi o ODS 8, o crescimento digno emprego digno e crescimento econômico. Ele foi o segundo maior destaque, como a gente pode ver aí na imagem. Isso demonstra que os negócios eles estão atuando para a transformação social dos indivíduos por meio da geração de oportunidades, né? Ou seja, justamente oferecendo oportunidade para que esses indivíduos consigam aí melhorar suas condições de vida, né? Aumentar a sua renda e tudo mais. Por outro lado, a gente percebe que existem aí alguns ODS, como o 6,
o 7, o 14, o 15 e o 16, que eles foram menos atendidos aí pelos negócios. Isso demonstra que existe uma demanda de novos negócios para atender, então, essa lacuna. Ou seja, que no país a gente não tem muitos negócios que atuam focado nessas áreas, né? Então, a gente precisa aí a incorporação de novas tecnologias e métodos a fim de apresentar soluções inovadoras para atender esses objetivos aí no país, conforme a gente pode ver aí na figura 4. Como conclusão, foi verificado uma forte tendência de atuação dos negócios sociais em educação, saúde e tecnologia. Também percebeu-se uma mudança de interesse de atuação dos negócios dos últimos anos, o que pode ser refletido aí pelo surgimento de novos desafios e das mudanças ocorridas, especialmente aí, né, no cenário econômico e político. O presente estudo ele contribui ao proporcionar uma base de dados dos negócios sociais atuantes no país, o que subsidiará novas pesquisas e proporcionará a ampliação da produção científica no contexto brasileiro. Sugere-se estudos teóricos, empíricos, não somente utilizando aí as teorias, né, da área da administração, como também o tripé da sustentabilidade, a teoria dos stakeholders, a ecologia das organizações. Também fica a sugestão aí, ou a realização, né, de novos estudos que apresentem casos práticos de negócios sociais no país e focados aí especialmente no desempenho desses negócios. As referências e obrigada. Agradecimento especial aí à CAPES pelo apoio a essa pesquisa. Tatiane, quiser complementar alguma coisa em relação aí ao vídeo, que ele já fez há um tempinho. Eu só queria complementar rapidamente, né? Esse artigo, ele é, então, o segundo artigo aí composto do meu projeto então, de tese, né? Então, ele faz parte aí da minha tese, é o segundo. Primeiro, a gente já conseguiu estar publicando, então ele ainda está em fase de finalização. E, inclusive, algumas recomendações que foram feitas, né? Aí pelos avaliadores durante o processo, a gente já acabou adotando aí para estar melhorando o trabalho. E fico aí aberta também às sugestões aí de vocês para melhorar esse trabalho. Obrigada, isso é muito importante, né? Os eventos são sempre fóruns de discussão, avaliação feita pelos avaliadores do evento é muito importante, a anterior, né, que vocês recebem, e também todas as colocações que são feitas aí durante o evento, para o crescimento e depois, posteriormente, para a publicação final, que é nas revistas. Esse é um aspecto bem importante. Noa, temos aí, 15 minutos aí. Sem encerrar a sessão. Parabéns pelo seu trabalho. A escrita dele ficou muito boa. Segue ele, desculpa, eu estou aqui olhando para ela, acho que eu estou falando só para ela. Esqueço que o resto. Desculpa, pessoal. Então, enfim, estava elogiando o trabalho dela, bem escrito, né, assim, principalmente ali a figura que ela usa, a figura 4 que ela coloca ali para mostrar, para a gente perceber como os OBS realmente foram encontrados ali dentro daqueles relatórios. A figura 2, que é, na verdade, um quadrinho, os dados complementares, é mais ou menos isso que eu estava tentando sugerir para o primeiro trabalho. Eu só acreditaria aí, dizendo, informações sobre os relatórios em si, que é que você mostra, né? Onde você achou, algumas fontes de dados, o que você achou. Só que ainda fiquei ali pensando sobre o relatório em si, o que você achou em cada relatório. Se foi só os ODS, depois a gente fica, quando vem os resultados, a gente consegue entender melhor, né? Mas antes disso, só lendo pela metodologia, eu fiquei com essa dúvida. Tá? E outra pergunta, na verdade. O primeiro não foi uma pergunta, foi só uma sugestão. O segundo é uma pergunta. Se você utilizou um software para analisar, parece que foi uma grande quantidade de dados, né? Documentais que você analisou aí, não sei se usou o Atlas-Temp ou um outro software de análise de dados. Eu utilizei, na verdade, para rodar só nuvens de palavras o NVivo, tá? E com relação ao restante, eu fiz tudo também no Excel.
Eu optei pelo o Excel, porque eu já tinha a base toda pronta no Excel, então para mim acabou sendo mais fácil na hora de estar realizando aí os gráficos e fazer análise, né? Então, eu acabei usando o NVivo aí para a parte da nuvem de palavras. Seria legal, acho que colocar também, então, que você usou o NVivo. Não sei se você colocou e eu deixei passar, mas acho que ficaria bacana, porque daí você, né, outras pessoas podem saber que esse software gera esse tipo de conteúdo. Será isso da minha parte? Tem algum comentário em relação ao trabalho? Fiz uma pergunta, na verdade, curiosidade. As empresas que foram usadas, né? Como é que chegou à escolha delas? Tati, você ouviu? É, As empresas que você analisou, tá? Os negócios sociais, como é que você chegou a elas? Como é que foi feito esse levantamento? Quais foram as bases que te levou aí a essa... E talvez, assim, explica um pouco melhor como é que foi a coleta de dados especificamente, que eu acho que essa é uma dúvida que o Noah, na verdade, ficou. Que uma questão realmente, assim, análise utilizando o software, são muitas informações, que dados permitiram, como é que foi feita essa coleta para não ter utilizado aí o software? Bom, eu iniciei, então, na verdade, como eu comentei ali, né, no método, fazendo um levantamento aí desses negócios, só que eu comecei, então, fazendo esse levantamento através dos relatórios que eu encontrei. Por exemplo, a Artemisa, ela tem alguns relatórios aí de anos anteriores, de negócios que participaram, né, e passaram pelo processo de aceleração, incubação. O Instituto de Cidadania Empresarial também tem esse relatório, então, todas essas instituições que tinham relatórios que trabalharam, né, com negócios sociais, eu acabei buscando esses relatórios e, a partir dos relatórios, eu identifiquei os negócios. E daí, como principal também, eu acabei utilizando, então, a PAIP Social, que a gente sabe que é uma das maiores aí com relação a relatórios e bases, né, de informações de negócios sociais. E eu acabei, então, mapeando dentro do próprio site da Pipe, tem uma parte que você consegue identificar os negócios. E a partir dali, então, eu consegui estar identificando aí a grande maioria dos negócios. Claro que uma parte menor ficou com esses outros relatórios, mas uma parte maior eu acabei identificando realmente dentro da Pipe. E daí, a partir desse levantamento desses negócios nessas instituições, eu comecei, então, a identificar algumas informações relacionadas a esse negócio. Por exemplo, a questão de contato também para esse negócio, quem que era sócio e tudo mais, e também a questão de qual que era realmente o foco desse negócio, né? Onde que ele atuava, qual que era a prática dele, né? Porque alguns até mostravam no próprio relatório, mas outros eu tive dificuldade de encontrar no relatório, porque não deixava tão claro, então eu fui atrás na própria contato aí da instituição pela internet. E a partir disso, então, depois foi definido os ODS. Os ODS, no site da própria Pipe, onde eu consegui localizar aí a boa parte, alguns mesmo apontavam que a organização lá mesmo já se enquadrava. Então, eu acabei aproveitando ali. Outros, a gente acabou realizando, né, realmente a análise aí da atividade principal, e a partir disso a gente definiu, então, qual que seria aí o ODS referente àquele negócio. Mais uma questão. Assim, tem vários doutorandos aqui, né? E a Cláudia também. Na verdade, esse artigo da Tatiane, ele foi sugestão da apresentação no consórcio doutoral do... Não sei se do ano passado. Do semestre passado, isso. Do ano passado. Então... Não, perdão, do ano de 2020. Foi no ano de 2020, né? Não foi? Isso. Acho que está quase no final aí da tese. Então, esse, na verdade, não é o artigo, é, na verdade, uma sugestão aí do consórcio doutoral da professora que estava, professora portuguesa, né, que estava presente aí no consórcio daquele ano. Okay? Então, por isso a importância, né, de estar participando dos eventos, de estar participando aí dos consórcios, porque aí você coloca aí a tua pesquisa
em xeque também com outros, né, com outras pessoas, não ficar só com o orientador, que às vezes já está também viciado no trabalho, então tem que ter um olhar externo também. Aí, em função disso, aí, a gente vai construindo aí, conhecimento e tornando aí os artigos realmente mais aptos para uma publicação final posterior. Ok? Obrigada, Tati. Bom, nós temos ainda alguns minutinhos, pouquíssimos minutos, né, para estar aí fechando. Se você tem aí mais alguma dúvida em relação aí à sessão, aos temas. Eu coloquei aqui no chat, aí para fazer a avaliação dessa sessão, né? Se está satisfeito com a sessão, o que pode melhorar, para que o evento possa ser melhor. E os que estão presencial, essa ficha, né, de avaliação, ela já está no próprio site do FIMEAG, né? Vocês podem avaliar também. Ok, era isso? Então, gente, assim, a gente não fez aí uma saudação ao final de cada artigo, né? Mas agradeço aí a todos os participantes, aos três que estão aqui presentes, os que estão também online, né? Os autores, e uma salva de palmas, então, todos. Ok? Nós temos agora 6h15, né? Então, a sessão de fast track e de premiação no auditório, acho que é o mesmo de ontem, né? Acho que é o mesmo de ontem. Alguém tem aí? Tá difícil, né? A gente tem que rodar, mas eu acho que é aqui do Elmo mesmo aqui que teve ontem a sessão de abertura, ok? Então, por isso nós não podemos atrasar também muito, o pessoal já vai estar mandando a gente para lá. Pessoal, parabéns pelas apresentações. E um ótimo congresso. Você, o cara dos negócios sociais, não vai falar nada? Já saíram. Tchau.